seu assento. Aleluia, Deus. Feliz por estar aqui. Feliz por estar aqui. Aleluia. Ano passado deu uma travada no nosso ministério. Estava até conversando com o pastor Ailton, né? Ficou até meio chateado ano passado, que estava assim, não, vamos pregar. Eu disse, não, esse ano eu quero aproveitar que minha esposa estava junto comigo no meu ministério, coisa que não acontece há 10 anos. Eita, coisa linda. E aproveitar o momento de estar com a minha esposa, e hoje pela manhã ela estava em casa, e foi muito legal que eu acordei de manhã para preparar a mensagem. Sentei lá no quintal, lá onde eu estava perto de uma mata fechada, então um lugar muito fresquinho de manhã, entendeu? E eu acordei ela desde manhã, me deu um abraço, falou bom dia, filho e tal. E ali a gente começou a conversar sobre a palavra, e começou a gente acrescentar dentro da nossa família uma meditação todo dia pela manhã, né? Então isso é muito bom no casamento, fortalece a união do casal com Cristo. Então eu estou vivendo um bom momento com Deus, com a família. É uma coisa que ano passado eu me dediquei, até falei para você, esse ano eu vou sair um pouquinho mais, porque eu estou com saudade. Aleluia, Deus. De estar pregando a palavra, conhecendo outros irmãos. Mas eu sou muito feliz aqui pela pastora Sheila, por esse convite, conhecendo o pastor Antônio, já conhecendo o missionário, que está na nossa igreja, também trazendo uma mensagem na sexta-feira. O Marão está ali, sua esposa, muito feliz por estar aqui. Bem, eu me dei uma palavra pela manhã, mas quando eu estava vindo para cá, eu estive no coração de trazer essa mensagem que se encontra na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Não sei porquê, mas Deus me levou nesse tema. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. A história já contou a nossa história, a nossa caminho. Era para estar aqui já um tempão, mas Deus sabe de todas as coisas. Sempre falo isso, né? Que se não der para ir no horário, se der, não der para ir, porque Deus ele coloca as suas mãos, você sabe de tudo. Amém? Todos acharam? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém. Rogai-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai ao vosso corpo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou ler o versículo 2 de novo novamente. Aleluia. E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Aleluia, Deus. Glória. Meu Deus. Espero que você tenha um pouquinho de paciência. Eu sou de gritar, um pouquinho mais tranquilo. Eu estava estudando esse livro há uns dias e muito interessante que o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a carta aos Romanos, ele não tinha ter ido até a igreja de Romanos. Ele estava com seus pensamentos assim, mas o caminho dele, se não me memória, acho que era para a Espanha. E eu não sei se no meio do caminho já queria ali dar uma passada na igreja de Roma, mas se você ler a história, pesquisar um pouquinho, a igreja ela não foi formada pelo apóstolo Paulo. Uns vão até mesmo dizer que pessoas que estavam no dia do Pentecoste, que estavam ali, que ficaram maravilhados pelo aquilo que aconteceu, ali deram continuidade a uma igreja em Roma, e ali fizeram a igreja de Romanos. Então Paulo, mesmo na situação que ele estava longe, talvez muito longe, ele em si ele sabia o que a igreja ela precisava.
Tanto que quando ele começa a sua carta em Romanos, ele começa a falar com a igreja, começar a falar para eles sobre as coisas que estariam acontecendo. Até porque o comando dos romanos era muito grande. Então, Paulo vinha se preocupar muito pelo fato de algumas igrejas ser primitivas ali, uma igreja que estava se formando, que estava tendo uma forma de igreja, ela poderia se perder, porque os romanos, ele vinha contrariando tudo aquilo que a igreja ela vinha dizendo. Então, quando eles iniciam a igreja de uma forma, a forma correta. Eles começam a ali pensar naquilo que está vivendo, só que começa a criar bastante reinos ali, começam a modificar a forma da igreja. Então a igreja começa a perder a sua forma. Paulo vai escrever a carta, vai começar a exortar o povo, começar a falar sobre tudo que isso poderia estar acontecendo. Ele vai falar sobre a fé, ele vai falar sobre a lei, ele vai falar assim: olha, sem fé você não consegue nada, você não consegue alcançar. Mas ele vai falar assim: não, mas tem que existir a lei, porque se a lei não existir, não teria transgressões. Até porque esses dias nós estávamos aprendendo na escola dominical e nós aprendemos que Deus ele botou um limite em tudo. E como nós estávamos lá estudando, Deus ele bota um limite no mar, até que você percebe que a água do mar ela não atravessa a terra, ela tem o seu limite. Então o Senhor ele vai dar limite a tudo, tanto que ele dá um limite a próprio Adão. Ele vai falar assim: Adão, você pode comer de tudo que tem aqui nesse paraíso, mas dessa árvore aqui, desse fruto, você não pode comer. Não coloca uma lei em nós, a gente não teria limite, ou talvez a gente não ia respeitar. Claro que o homem ele tem uma sua queda por causa da sua desobediência a Deus, sendo tendo caráter. Então Paulo vai dizer para aqueles jovens assim: olha, tem um limite. A fé é muito importante no ministério da igreja, no crescimento da igreja. Mas a lei, ela tem que estar junto, porque se não tiver a lei, o homem vai pegar e vai achar que estava normal. Aleluia! Então a igreja de Romana, ela estava vivendo dessa forma, pastores. Ela estava numa forma de crescer, só que conforme outros homens como Constantino e outros homens, eles vão tomando o reinado, vão tomando a frente, eles vão modificando a igreja. Eles vão tirando a forma todinha que a igreja ela se inicia e começa a colocar do jeito que ele coloca. Se você parar para analisar, muitas igrejas não seguem aquilo que nós aprendemos desde novo. O pastor estava falando ali da missionária cantando. Eu lembro que quando eu não fui criado no evangelho, mas eu conheci o evangelho muito novo. E eu lembro que a gente entrava na igreja, não tinha um roda-roda, não tinha um pula-pula. Tinha louvores como a nossa missionária cantou, um louvor que mexia na alma. A gente chegava, estava no banco ali, a gente sentia que Deus estava fazendo mover. Hoje, quando você vai numa igreja, a pessoa vai gritar, vai querer fazer de tudo para te mover. Vai falar assim: não, olha, vai um cara chorando, uma pessoa chorando, vai falar: olha, Deus está contigo, Deus está conosco todos os momentos. Só que naquele tempo, quando era tão louco, os louvores que a missionária cantava, tocava na alma, a gente saía dali no transportado. Porque a igreja ela tinha uma forma de a igreja não entrava para cultuar, não só com o coração magoado, não. Eles botavam a mágoa, tudo que eles tinham lá fora. Eles entravam para voltar a adorar ao Senhor. Obrigado, Jesus! Sobre isso aí. Você vê o povo de hoje, se acontecer qualquer coisinha, o camarada nem vai mais na igreja. Lá na nossa igreja temos umas pessoas assim. Aí a gente fica assim: cadê o pessoal que está tão bem? Jesus! Eu liguei com fulano de tal, não fui não. O que Deus tem a ver com isso? Pois é, Jesus! Ei, chegou um tempo que nós temos que se amadurecer. Glória! Mas eles tinham comunhão. Quando acontecia, falou: vamos para a igreja, vamos resolver o nosso problema aqui, vamos voltar ali, vamos adorar, vamos se reunir para estar na presença dele. Aleluia! A igreja primitiva ela tinha uma visão diferente. Então Paulo ele vai se preocupar, porque os romanos vai crescer para modificar a igreja. E começa ali, aqueles romanos começaram a entrar e governar e começam a colocar suas doutrinas. Eles veem que os homens começam a fazer milagre pelas suas mãos, eles começam a oferecer o milagre por dinheiro, eles começam a vender as coisas da igreja para poder ganhar crédito, visibilidade, poder ganhar dinheiro, fazia como comércio. Não é diferente, nosso tempo está até pior do que o tempo. E Paulo ele começa a perceber que o homem está se perdendo. Aí chega no capítulo 12, quando ele
ele começa a iniciar o capítulo, ele fala assim: olha, não fique andando como todos eles estão andando, não, porque o nosso corpo é um corpo de um sacrifício. Ele começa a se preocupar com a igreja, porque a igreja ela começa a se perder. Então ele começa primeiro exortando nos primeiros capítulos, mas depois ele vai falar assim: olha, não se conformeis com as coisas desse século. Meu Deus. Aleluia! Glória a Deus, eu quero falar para você nessa noite. Não se conforme com as coisas que estão colocando nesse século. Jesus, obrigado. Sabe o que acontece? Cada dia que passa, as pessoas estão colocando coisa na igreja só para desviar aqueles que são os verdadeiros adoradores. Meu Deus, obrigado. A cada dia que passa, o mundo vem colocando para nos confundir. Aleluia! Homens começam a fazer tatuagem, começam a agir de qualquer jeito. Isso é normal? Não é normal. Ah, não, a igreja tem que aceitar. Não temos que aceitar. Nós não temos que ficar conformados com o que o mundo está trazendo, não. Nós temos que combater. Mas como que se combate? É orando, é buscando, é jejuando. Sabe por quê? É só nossa porta que nós conseguimos. Uma vez eu lembro que eu era bem mais novo, eu era bem novo, né? Muito novo, eu sou velho, né? Mas eu era bem novo. Eu lembro que nós fomos fazer um evangelismo num bairro. Quando chegamos nesse bairro, paramos diante de um garoto e falamos assim: ah, rapaz, para te convidar para a igreja. E começamos a conversar. Ele me parou, pastor, e falou assim: olha, vou te falar uma coisa. Então fala. Ele, olha, o que eu vou fazer dentro da igreja? Aí eu não entendi. Por que eu vou fazer na igreja? Porque no mundo eu vejo a igreja. E na igreja eu vejo o mundo. Eu parei assim, fiquei sem palavras. Eu falei assim: rapaz, eu quero te fazer um comentário. Não. As pessoas que estão lá dentro fazem coisas piores que as pessoas que estão aqui fora. E as pessoas que estão aqui fora que são mais tementes do que estão lá dentro. Jesus. Pessoas que se conformaram com as coisas que o mundo faz. Aleluia! A igreja hoje de Cristo está sofrendo. A igreja perdeu a forma, pastor. Ela perdeu tudo aquilo que foi feito desde o início. As pessoas entram aqui para pegar o microfone, para magoar, para brigar, para discutir, para ofender. Sabe, isso aqui, ó, para igreja pequena, igreja presbiteriana, isso aqui é vida. A palavra do Senhor é vida. Mas faça diferente, faça a transformação da sua. O que você entende por humilde? Esses dias ele levantou um pensamento lá na igreja que a menina estava dormindo, estava sonhando com que o seu esposo estava distraído. Aí eu ouvi e falei assim com ela: olha, acontece que a nossa mente ela trabalha conforme aquilo que nós desejamos. Não sei quem já comprou um carro aqui, ou tem seu veículo. Quando você vai comprar um carro, você vai na concessionária, você vai com o pensamento de um modelo de um carro. Vamos botar que seja um Voyage preto. Quando você vai com esse pensamento lá na concessionária para comprar, tu quer comprar um Voyage preto. Aonde você passa, você vê o quê? Um Voyage preto. Aonde você passa, aquilo que você deseja, você vai ver em todos os lugares. Porque você vai desejar na tua cabeça. Só que engraçado, todos os dias você vai passar e vai passar o Voyage preto. Só que você nunca vai pensar nele, porque a sua mente ainda não estava trabalhando. Mas quando a tua mente começa a trabalhar nisso, você começa a pensar naquilo toda hora. Oh, meu Deus, Aí Paulo assim: olha, transformar a sua mente. Porque a mente deles já estava ficando poluída com aquilo que o mundo estava mostrando, que os romanos estavam mostrando. Então a cabeça deles já não cultuava mais como era para ser o culto, pastor. Eles não pensavam mais como tinha que ser, com louvor e adoração. Não, eles já iam para fazer de qualquer jeito, já iam para também ganhar o seu dinheiro, eles queriam fazer da forma que eles achavam. Aí Paulo fala assim: não, transformai a sua mente, o seu entendimento, para que você aproveite a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Aí Paulo vai me deixar um pensamento, e eu fiquei pensando pela manhã. E Deus falou no meu coração que existe duas formas de mente do ser humano: o homem natural e o homem espiritual. Glória a Deus. Qual é a mente do homem natural? Do homem natural é o homem que não consegue fugir das coisas que o mundo vem.
um homem que tudo que ele pensa, ele leva para as coisas que o mundo pode fazer para ele. Você vê que tem pregadores que falam que, não, se alguém bater na minha cara, eu vou partir para cima. Eu lembro que uma vez eu estava na igreja, a moça falou isso, não, me tirar do sério, eu parto para cima. Isso não é crente. Isso não é mentalidade de Cristo, isso é mentalidade de quem está lá fora. Aleluia, Deus! Hoje a Bíblia fala que você tem que virar outra face, pastor. Você não pode pagar o mal com o mal. Aí a mente do ser humano, quando ele está voltado, o homem natural, ele fica voltado às coisas do mundo. Aí Paulo, quando ele vai falar sobre isso, ele fala assim, olha, não vive como um homem natural. Aleluia! Sabe por que o pastor Hilton falou que uma coisa aqui, que a nossa nós só estamos de passagem, a nossa casa não é aqui. Jesus, tu és perfeito. Mas aquele que se convive com aquilo que o mundo está mostrando, ele não consegue garantir a sua salvação, não consegue garantir. Sabe por quê? A Bíblia nos fala que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Meu Deus, obrigado! A Bíblia nos diz isso. Ei, se tem alguma coisa lá fora que está te pegando, está te agarrando, saia. Esse é o momento de você mudar a sua mente, porque esse pensamento vai te levar para o buraco. Meu Deus! Aí, no meu pensamento, ali começando a falar: existe um homem espiritual. Qual é a mente do homem espiritual? É a mente voltada para Cristo. Engraçado que viver como Cristo viveu é muito difícil. Oh, Jesus. Amar como Cristo amou. Espírito Santo. Paulo, quando ele vai escrever em Coríntios, vai falar uma coisa muito interessante para os maridos. Ele vai falar assim para a mulher: olha, presta submissa seus maridos. Mas lá no próximo capítulo ele vai falar assim: olha, marido, ama sua esposa como Cristo amou. Aí ele vai falar assim: olha, homens, ama sua esposa como Cristo amou. A mentalidade, a mente de um cristão, ela não é voltada mais para as coisas. Meu Deus. É voltada para as coisas. Deu errado. A mão de Deus está. Aleluia! Não está dando certo, né? Porque a mão de Deus está na frente. Quando você fala, eu falo isso para minha esposa sempre: olha, eu não fico reclamando de nada, mas sabe por quê? Porque o que acontece, eu sei que tem uma direção, tem um caminho, eu sei que Deus está lá. Porque quando a sua cabeça está voltada ao Cristo, quando você está com o seu pensamento vivendo as coisas de Cristo, você sabe que mesmo que você esteja passando por situação difícil, Ele está na frente. Mesmo que você esteja passando por Jesus querido, obrigado, aleluia! a de Cristo, nada te afeta. Glória, glória, glória a Deus! Mas eu vou assim para eles: olha, transformar as suas mentes para que consiga viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Pode ver a Deus. Glória, glória, glória a Deus! Queria saber como que você está. Espírito Santo. Espírito Sabe Santo, por quê? Deus me tocou nesse tema pela manhã. Porque cada dia que nós olhamos a reportagem, nós vemos que a igreja era para se levantar, ela está assim, ó. Pessoas que nós vimos aí que ela passou um exemplo na sociedade ali, ó, estão lá embaixo. A cada momento que passamos, parece que a igreja está perdendo força. Mas sabe por quê? Nós estamos vivendo com a mente do mundo. Esses dias eu estava no campo de futebol, lá com os amigos, lá para a gente ia jogar nossa peladinha lá. E eles começaram a levantar o pensamento do Lula, né? Não, é que ele fez isso. Naquele momento eu fiquei pensando assim: a gente está pensando tanto nele que a gente está esquecendo de orar. Estamos esquecendo de clamar, de levantar o nosso clamor, para pedir pela nossa nação, para pedir para que Deus ele venha abençoar. Naquele momento Deus começou a falar assim: olha, o que vocês estão fazendo? Meu Deus! Só acredita! Só Aleluia! O momento é clamar, o momento é orar, o momento é se dobrar o joelho, é buscar. Aí sabe o que a igreja está fazendo? Está entrando em guerra. É o pensamento que o mundo está trazendo para dentro da igreja. Obrigado, Deus. As pessoas não querem resolver mais nada na oração, pastor. Meu Deus! É no braço. Sangue Enquanto Deus é o nosso Deus. A Bíblia nos fala que se operando Deus quem. Ai, Jesus, aleluia. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos.
essa tarde. Eu gostaria que você meditasse de como que está a sua vida. Meu Deus. Eu sei que muitas coisas têm nos tirado o nosso foco. Mas o que realmente você está vivendo dentro da sua mente? Nós estamos vivendo os piores séculos, onde o desemprego está crescendo novamente. Um abraço, aonde o homem não consegue ser mais fiel à sua esposa, aonde você não encontra mais a verdadeira amizade, você encontra pessoas que te enganam, colegas. Nós estamos vivendo os piores momentos do século que nós estamos vivendo, o pior momento, aonde você sair na rua, você não pode confiar em ninguém, porque alguém pode estar ali querendo enfiar a faca nas suas costas. Estão vivendo os piores momentos, mas como que está a sua mente? Você está vivendo como um homem espiritual ou como um homem natural da terra? Jesus, meu Deus, obrigado. Como que está a sua mente? Abraço, aleluia. Oh, Espírito Santo. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Abraço, decandalabaceiras. Oh, Espírito Santo, fala com o Senhor aí nessa tarde. Aleluia, Jesus. Talvez você entrou aqui pensando, Senhor, não estou conseguindo mais, Pai. Ah, Pai, não está dando não, Senhor. As coisas estão machucando a mim, Pai. Eu não estou conseguindo ter força, não estou conseguindo caminhar, não estou me encontrando. Ah, porque isso acontece muito com a gente quando está dentro da igreja. Talvez nós estamos num momento que nós, assim, a gente não consegue se entregar, se encontrar com Ele. Às vezes a gente está aqui para fazer número, mas a vontade de Deus não é essa. Abaixo, becando a labacéias, becando a labacéias. Oh, Espírito Santo, eu quero orar por você. Ó Deus, nós estamos reunidos aqui nessa tarde. Alabaço, becando a labacéias. Ó Pai, as coisas do mundo estão tentando nos frear, para nos parar. O Pai está tentando nos fazer, ó Deus, desistir da nossa caminhada, Pai. Ó Pai, mas nessa tarde, ó Pai, como profeta escolhido por Senhor, ó Pai, para trazer a Tua palavra, Deus, eu quero profetizar, ó Pai, sobre aqueles, Deus, que precisam, ó Pai, de ajuda. Oh, Espírito Santo. Ó Pai, que o Senhor possa entrar na nossa mente, ó Pai. Ó Deus, retirar tudo aquilo que não provém de Ti, Deus. Pai, pensamentos pecaminosos, ó Pai, coisas do mundo. Ó Pai, coloca, ó Pai, somente a visão dos céus em nossos pensamentos. Arabaço, becando, alabacéias. Ó Pai, que nessa tarde, Deus, que possamos viver o melhor do Senhor. Ó Pai, se nós transformar o nosso pensamento, ó Pai, vivermos para Ti, nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Alabaço, becando, alabaço, de calabaças. Acabando, becando, alabaço, de calabaças. Chega, becando, alabaço, de calabaças. Amante, becando, alabaças. Deus me mostrava alguém que preocupado com alguém que está no mar. Alabaço, becando, alabaceiras. Chega, becando, alabaço, de calabaças. Deus me mostrava ele colocando a mão lá naquela casa. Alabaço, becando, alabaceiras. Bramante, decando, alabaço. Ó Deus, eu quero profetizar para onde estiver essa pessoa, Deus. Onde estiver esse pensamento, Deus. Pai, alcança com Teu Espírito Santo nessa tarde, Deus. Pai, faça um milagre, Deus. Pai, eu quero profetizar aonde estiver, Pai. Coloque o Seu Espírito. Pai, se for uma cura, que o Senhor possa, então, Pai, derramar um milagre, fazer um milagre nessa tarde. Se for de uma libertação, Pai, que o Senhor possa alcançar. Deus, eu quero te agradecer por esse momento, Pai, de família. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus continue te abençoando. Quero agradecer a pastora Sheila pela oportunidade, amém? Glória a Deus. Tá bom.